senhores telespectadores, estou agora aqui na Serra das Meadas e a cidade que vêem na nossa frente é a cidade de Lamego. Bom, nas cartas que os senhores telespectadores fazem o favor de me escrever, e são tantas que eu peço desculpa de não responder a tempo, às vezes perguntam-me, fazem-me uma pergunta um bocadinho indiscreta que eu nunca respondi. Porquê é que o senhor escolhe uma terra e não escolhe outra? Porquê é que vai aqui e não vai ali? Bom, eu vou-lhe explicar. Muitas vezes é por causa de acontecimentos, factos que se dão na região, exposições, inaugurações, progressos que se justifica que se vá lá. Outras vezes são somente pedidos de comunidades, de associações culturais, convites que me levam lá. Outras vezes, e talvez seja o caso maior, vou lá porque eu gosto muito de certas terras. É por gostar muito de Lamego que eu hoje venho a Lamego. Não há mais razão nenhuma, é gostar muito de Lamego. E porquê é que eu gosto muito de Lamego? Isso tudo tem explicação. Gosto muito de Lamego, claro, porque a terra é muito bonita, quem andou lá por baixo é uma terra encantadora, talvez única. Bom, mas há outra razão. Quando eu era estudante de faculdade, interessei-me muito por estudar a vida rural e os costumes, a vida das aldeias, as produções, os alimentos, o trabalho, a habitação, porque a história é isso, a história é como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas pensavam, como é que as pessoas morriam, em que é que as pessoas acreditavam, e eu interessei-me muito por isso. E foi nessa altura que conheci este livro. É a descrição do terreno ao redor de Lamego, 2 léguas. É um livro escrito entre 1531 e 1532, estamos ainda na época dos descobrimentos da Índia. Bom, e é uma descrição minuciosíssima da produção, das aldeias, da caça, das castas das uvas, dos hábitos alimentares. Ele foi agora reeditado e quem tiver interesse por esses assuntos, leia este livro. É de Rui Fernandes, a descrição do terreno ao redor de Lamego, 2 léguas. Bom, e no fundo é isso que hoje vamos fazer. Vamos fazer também aqui uma volta ao redor da cidade de Lamego. Não sei se serão bem 2 léguas, mas pouco mais será, e vão ver que vale a pena. Lamego é uma das mais antigas cidades que há em Portugal. Lamego já tinha bispo e diocese no século VII. Portanto, 500 anos antes de haver Portugal, já havia um bispo de Lamego. Aliás, Lamego é uma terra que tem uma origem pré-histórica. Pensa-se que aqui à volta, nestes montes, vem Lamego, é um regaço entre montanhas. Em todos estes montes havia castros com populações que tinham a sua rude vida, e quando a vida serenou, quando vieram os romanos, essa gente deve-se ter descido para o vale, e é então da reunião dos povos das várias populações castrejas que nasce a cidade de Lamego. Ainda hoje é uma cidade importante, ainda hoje. Penso que é uma cidade que não teve muita sorte na história, porque outros polos, concretamente Viseu e Vila Real, desenvolveram-se. Viseu a sul, Vila Real a norte, com grandes polos até universitários. E isso fez com que Lamego ficou assim entre 2 forças e não teve aquele desenvolvimento que talvez merecesse, porque Lamego é uma capital. Hoje é capital de um simples concelho, claro, do município, mas não, Lamego é a histórica capital do Ribadouro. O Ribadouro é a margem sul do Rio Douro. Toda esta região, importantíssima nos primeiros séculos de Portugal, o Ribadouro, tinha por capital Lamego. Aqui de onde estamos, ainda se avista o castelo de Lamego. Bom,
Ora, o governador daquele castelo, no tempo de Dom Afonso Henriques, era nem mais nem menos que o Egas Muniz. É toda essa época heroica da construção de Portugal que se pode viver em Lamego. E foi por isso que me pareceu que era o lugar certo para fazer um programa que vai ser visto no dia 10 de junho. O 10 de junho, como sabem, é celebrado como o Dia Nacional, como o Dia de Portugal. E é muito curioso isso porque os dias nacionais em todo o mundo, nos países monárquicos, é realmente o dia do rei. Noutros países é o dia em que houve a instalação de um regime, ou uma república, ou um regime vigente. Agora, o 10 de junho, como sabem, é uma data ligada à vida de Camões. Supõe-se que Camões teria morrido no dia 10 de junho. Supõe-se, eu julgo que não há muita firmeza nessa afirmação, em todo caso é isso que está estabelecido. E se não foi nesse dia, andou por lá por perto. De qualquer maneira, o que é importante é isto. A data do Dia Nacional é uma data literária, é uma data de cultura, é uma data que se refere ao maior, ao mais célebre de todos os escritores de qualquer tempo. Eu não sei se o Luís de Camões terá alguma vez vindo a Lamego, talvez não. A vida de Camões, ele suponho nascido em Trás-os-Montes, suponho que depois foi escudeiro para Lisboa, passou os anos de juventude ali muito perto de Coimbra, ao serviço de um comendador da Ordem de Cristo, em São Martinho do Bispo. Foi aí que ele passou os seus anos, e daí foi para Lisboa. Depois em Lisboa as coisas correram mal, foi parar a Marrocos, de Marrocos voltou a Lisboa, mas o destino levou-o outra vez para a Índia, onde andou por lá 17 anos, voltou para Lisboa já numa fase, pode-se dizer, de decadência. Como ele próprio diz, a vida ficou-lhe pelo mundo em pedaços repartida. Não é para falar de Camões que venho aqui, é para falar desta região de Lamego. Aqui de onde estão, veem um rio, é o Rio Douro, porque o concelho é delimitado, uma longa parte, pelo Rio Douro. Aliás, é no Douro que é a alma de Lamego. O Douro, daqui à cidade de Lamego, da margem do Douro ao centro da cidade, são 12 km. Portanto, eram 2 horas a pé. O centro da cidade tem grandes condições de defesa, como viram, está rodeada de montes por todos os lados, e a via de acesso era esta. É muito importante isto porque o Douro foi sempre uma artéria de vida. Primeiro, porque permitia o acesso a partir do mar ou a partir do interior. O Rio Douro era navegável numa grandíssima extensão. Bom, e ainda hoje, como sabem, ainda hoje há cruzeiros no Rio Douro. Ainda me disseram há bocadinho que uma das coisas que estão a reanimar a cidade são os cruzeiros, navios, que partem do Porto, sobem o Douro e que trazem depois aqui as pessoas à cidade, onde visitam o museu, visitam o castelo, visitam a catedral, e milhares de pessoas vêm aqui visitar a cidade, mas principalmente acontece que toda esta região é uma região vinheteira. Aliás, por isso a paisagem foi remodelada pelos homens, pelo trabalho humano. Isto, que eram ravinas de xisto pedregosas sobre o rio, foi transformado em suaves colinas de degraus, com os muros a amparar a terra, onde se põem as videiras, onde se dá um vinho. Um vinho que é o principal produto, a principal riqueza desta região. Vamos até lá abaixo visitar uma dessas quintas muito antigas em que se prepara o vinho do Porto.
é a Quinta da Pacheca. Bom, este nome é curioso, a Pacheca é um nome de mulher, certamente, e é curioso. Na altura das guerras entre os liberais e absolutistas, há uma mulher, Mariana Pacheco Pereira, que toma posição de um dos lados, arranja uma guerrilha e com a sua guerrilha fortificava-se aqui e deu muito que fazer. Não sei se era liberal, se era absolutista, isso não interessa nada, mas enfim, é uma caudilha nessa guerra civil. E tornou-se célebre, e a quinta onde ela estava chamavam só a Quinta da Pacheca. Podia ser a Quinta da Mariana, a Quinta da Mariana Pacheca, mas não, é a Quinta da Pacheca. Quando lhe puseram esse nome, já a quinta tinha muitas centenas de anos. E isso é que é curioso. Estou-lhes a falar numa vinha que foi desbravada pelos monges cistercienses do mosteiro de Tarouca. Bom, e uma região onde esses séculos de história são religiosamente preservados. Eu tenho diante de mim, o que é um verdadeiro tesouro, os pergaminhos passados no mosteiro há muitos séculos. Eles já estão hoje todos publicados e transcritos, portanto é um material precioso para a história da agricultura portuguesa. Tudo isto são pergaminhos, muitas vezes seculares. Eu não vou mostrá-los todos. Estes pergaminhos, de um modo geral, são afuramentos. Afuramento quer dizer, os monges atribuíam a um lavrador uma parcela com a obrigação dele em cada ano pagar um certo foro. Um foro era uma prestação em géneros. Geralmente era uma prestação de azeite, de vinho e de galinhas aqui. Bom, essas parcelas, o contrato chamava-se de enfiteuse, e pouco a pouco foram se tornando independentes, e muitas das quintas do Douro têm no seu passado essa natureza de parcelas enfitêuticas dos monges de Cister. E porquê é que os monges de Cister faziam vinhas? Esse é um problema muito curioso, porque eu já em tempos, já há anos, falei nisso. A Ordem de Cister teve em Portugal e teve em toda a Europa, um êxito quase explosivo. Ainda em vida do fundador, que é o São Bernardo, milhares e milhares de fidalgos em toda a Europa agruparam-se em conventos da Ordem de Cister, que era uma reforma nova da Ordem de São Bento. Características dessa reforma era, em primeiro lugar, a independência. Era muito importante para São Bernardo que a Ordem fosse independente. E porquê? Porque no tempo do São Bernardo tinha começado um movimento que era o dos padroatos, quer dizer, cada igreja, cada convento tinha o seu padroeiro. O padroeiro era um laico, era um fidalgo, um senhor poderoso, que fundamentalmente, enfim, devia proteger aquela instituição, mas na realidade colhia as rendas, ficava com tudo, e as instituições monásticas estavam reduzidas, enfim, ao mínimo, porque os padroeiros sugavam tudo. Ora bem, São Bernardo tem uma ideia simples. Os meus conventos não vão ter padroeiro, mas para não ter padroeiro têm que se bastar a si próprios. Mas para se bastar a si próprios têm que amanhar os campos, têm que pôr vinhas, pomares, olivais, lagares, adegas. Foram por isso utilíssimos. Por exemplo, toda aquela região da Extremadura, aquelas granjas de Alcobaça, aquilo, na altura da fundação do Mosteiro de Alcobaça, que é no tempo de Dom Afonso Henriques, aquilo era praticamente um deserto, uma terra abandonada, ensanguentada ainda pelas lutas entre mouros e cristãos. Ora bem, são os monges de Cister, no Mosteiro de Alcobaça, que põem toda aquela terra a dar pão e a dar fruto. A obra dos frades cistercienses
na civilização e valorização agrícola do país é realmente enorme. E costuma-se dizer, foi por isso que a Ordem teve um êxito tão grande. Ora bem, deve ter sido, claro que isso concorreu. Mas há uma outra razão que não pode ser esquecida e que ninguém diz. É que São Bernardo faz essa reforma da Ordem de São Bento na altura das Cruzadas. Aliás, é o próprio São Bernardo quem prega a segunda cruzada. O Papa encarregou ele de andar, enfim, de corte em corte, a aconselhar os cavaleiros, os fidalgos, a porem a cruz e a irem realmente para a Terra Santa bater-se pela reconquista dos lugares sagrados. Mas o São Bernardo, que no fundo gostava mais da paz do que da guerra, acho eu, também dizia nos seus sermões: Deus tanto agradece que se vá à guerra combater, como que se venha para um convento orar. E muitos, milhares de cavaleiros, em vez de irem expor a vida na cruzada, vieram entregar a vida a Deus, e é isso que explica essa espantosa multiplicação dos conventos ainda em vida de São Bernardo. Devo dizer que esta quinta da Pacheca continua hoje a ser uma das mais bonitas. Eu venho aqui, porque isto é realmente tudo lindíssimo, das mais históricas. Ainda hoje fabricam um vinho delicioso, que é, aliás, apenas uma das pequenas parcelas da imensa produção de vinho aqui da região do Douro. Isto produz por ano da ordem dos 80 milhões de litros. Bom, é uma das grandes riquezas do país. Infelizmente, começa-se no mundo a beber outras coisas, a beber menos vinho. Portugal não ganha nada com isso, mas é claro, contra isso nós não podemos nada. Por agora, a cultura vinícola aqui está num momento forte e pode-se dizer que é a alma da terra. Das 24 freguesias do concelho, a maioria já são vilas. Há só 7 ou 8 aldeias, quase tudo vilas. E todas as vilas têm que ver, têm curiosidades. Eu agora estou na vila de Lalim. Lalim é uma terra histórica importante e que mereceu um livro de história, a história de Lalim, do Dr. Almeida Fernandes. Não julguem que é um livro de um amador, de um curioso, é um livro extremamente erudito e bem investigado, que desde as profundezas da Idade Média conta a história de Lalim. É claro, o tempo passou, isto mudou, ainda está, tem ali o pelourinho, porque isto era cabeça de um concelho. Bem, mas não julguem que os concelhos eram antigamente como agora. Não, os concelhos eram puras grêmios de vizinhos. Era maneira de resolver a vida coletiva no lugar. E está aqui até, atrás de mim, uma casa que era a Casa da Câmara. Lá está escrito que a Casa da Cadeia é um erro. A cadeia era embaixo da Câmara. Em cima reuniam-se os juízes da Câmara, os homens bons, e eles é que administravam justiça, e a cadeia era embaixo. De maneira que quando eles metiam um homem na cadeia, ouviam-no e se entendiam que era caso de cadeia, deitavam-no lá para baixo. Mas vamos entrar na Câmara porque há lá que ver. Por iniciativa da Junta de Freguesia, estão aqui representadas as figuras mais importantes da história de Ladim. O primeiro, que está na nossa frente, é um hipotético Lalinos. Seria um romano que teria dado o nome à terra. Realmente não há nenhuma prova da sua existência, é só a origem da palavra Lalim. De onde é que vem Lalim, como não se sabe, é uma hipótese, pode ter havido um Lalinos. Bom,
A seguir, já é verdade, é completamente verdade. Temos o Egas Muniz. Egas Muniz foi o senhor destas terras durante muito tempo. Depois está aqui o Dom João de Menezes, também foi senhor da terra, mais tarde, no século XVI. E o último que está perto de mim é o mais importante de todos, é o Conde Dom Pedro. O Conde Dom Pedro é filho do rei Dom Dinis e é o fundador da história em Portugal. O livro de linhagens do Conde Dom Pedro é a fonte mais rica de notícias para, enfim, para o nosso passado anterior ao século XV. A História Geral de Espanha, também compilada ou reorganizada por ele, realmente é uma grande figura. Viveu numa época muito conturbada, uma época de guerra civil, em que um partido estava pelo rei, Dom Dinis, outro partido estava contra o rei, pelo filho, o futuro Dom Afonso IV, e o Conde Dom Pedro hesitou, tentou estabelecer a paz, mas isto, quem está no meio, acaba sempre por ficar entalado. E ele acabou por refugiou-se aqui, fez aqui num paço, fala-se muito nos Passos de Lalim. O Paço de Lalim era uma casa que ele tinha aqui e veio viver para aqui e aqui acabou, aqui morreu. Eu penso que ainda hoje está de pé o Paço de Lalim, embora muito transformado. Os caboclos e a base das paredes ainda são do tempo do Conde Dom Pedro. O Dr. Almeida Fernandes ainda viu a casa com este aspecto, e diz aspecto atual, na tal altura já tinha sofrido modificações. É claro, depois a casa foi habitada, os novos moradores precisaram de lhe dar algum conforto, acrescentaram-lhe um andar, e hoje ninguém dirá que aqui viveu alguém que foi uma das figuras da história medieval de Portugal. Agora pôr tanta lápide, a recordar tanta coisa, que não ficava mal à junta de freguesia pôr aqui uma lápide a dizer: aqui viveu e morreu o Conde Dom Pedro, o fundador da história em Portugal. A famosa broa de Lamego, que se vende em todo o país, nas grandes superfícies, é aqui de Lalim. Lamego, mas Lalim. Bom, e é realmente muito boa. Outra vila muito curiosa é Lazarim. Estou agora diante do portão do antigo Barão de Lazarim. A figura que está à porta não é, claro que não é o Barão, mas reparem nas lindas orelhas que ele tem, lindas. E o que é famoso em Lazarim é o entrudo. Aqui não é carnaval, é entrudo, que é uma festa pagã que corresponde à antiga festa dos rapazes, em que vestem máscaras e em que se dizem os testamentos. Os testamentos dos rapazes às raparigas, do compadre às comadres e depois da comadre aos compadres. Bom, os testamentos são tão frescos que eu tenho-os aqui escritos, mas não vou ler nenhum. Vamos antes ver as máscaras. No entrudo, rapazes e raparigas usam as caretas. Bom, as caretas têm quase todas chifres. Isso não quer dizer o que possam pensar. É que as caretas representam o demónio, o inimigo, o chifrudo. O demónio tem chifres. E isto é o demónio à solta que anda no entrudo. É o que quer dizer estas máscaras, que aliás são algumas extremamente interessantes. Queria só dizer que o conceito de Lamego tem muito mais coisas para ver. A bem dizer, em cada freguesia há uma curiosidade, uma tradição, uma história pitoresca para contar, um costume, um palácio antigo, uma rua pitoresca. É realmente
das regiões mais características do país. Agora vem o verão, o senhor telespectador venha ver com os seus olhos. No verão há tempo para tudo. Faço este convite. Venham até Lamego ver o Portugal antigo.